Fala, torcedor corintiano. Tudo bem com vocês? Vamos direto ao que interessa porque o Corinthians não para, mesmo com o ano de 2025 chegando ao fim. E a gente já de olho em 2026. A primeira pauta que não podia ficar de fora é o futuro de Mahon. Inicialmente, existia um acordo que iria até o final de 2028. Mas agora o Corinthians conseguiu avançar em uma negociação verbal com o jogador e sua equipe, e nos próximos dias isso deve ser formalizado. O contrato dele termina justamente neste dia 31 de dezembro, mas o clube ainda enfrenta o transfer ban. Então, para registrar novos contratos, será necessário que a janela abra no dia 5 de janeiro e que a penalidade seja levantada. Apesar disso, o Corinthians já acertou com o Shakhtar Donetsk e conseguiu transformar esse vínculo em definitivo, garantindo que o atleta não precise mais passar por renovações anuais de empréstimo. É importante lembrar que ainda há um valor pendente de 1 milhão de euros pela última renovação de empréstimo, que inclusive acabou sendo levado à FIFA e à Corte Arbitral do Esporte por causa de um recurso do clube. Mesmo assim, o Shakhtar aceitou negociar porque o Michael demonstrou o desejo de permanecer no Brasil e o clube. Assim como o técnico Dorival Júnior e o Fabinho Soldado, enquanto esteve no Corinthians, também manifestou interesse em manter o jogador. O acordo agora é até o fim de 2027 e, embora pareça simples, envolve uma condição. O Shakhtar manterá 50% dos direitos econômicos do jogador em uma futura venda, enquanto o Corinthians ficará com os outros 50%, recebendo o atleta sem custos e com vínculo definitivo até o final do período acordado. Falando um pouco do desempenho do Michael, é inegável que o retorno dele ao Corinthians trouxe o que muitos consideram a melhor temporada de sua carreira desde a saída do clube em 2018. Ele deixou o time com o título paulista daquele ano, marcando inclusive o gol decisivo de pênalti na final. E agora retornou para ser protagonista ou pelo menos um coadjuvante de luxo nos títulos conquistados, especialmente na Copa do Brasil. A performance dele mostrou superação, já que vinha sofrendo com lesões e mesmo assim conseguiu se destacar e ser peça importante na campanha vencedora do clube. Esse tipo de jogador que conhece a casa e se entrega dentro de campo é essencial para a construção de uma equipe competitiva e consistente. Outra grande novidade para a temporada é a chegada do Marcelo Paz, que já demonstrou compromisso e intenção de trabalho intenso com o Corinthians. Ele ainda não se apresentou em São Paulo, mas já está envolvido com videoconferências e planejamentos estratégicos. No dia 3 de janeiro, na reapresentação do elenco, ele deve estar presente no CT e terá a oportunidade de se aproximar dos jogadores, além de provavelmente ser apresentado à imprensa. As declarações dele reforçam a seriedade com que pretende conduzir o clube, destacando planejamento, responsabilidade e foco em decisões que possam colocar o Corinthians em uma trajetória sustentável e competitiva. A intenção é clara: transformar o clube em uma estrutura sólida, evitando problemas de fluxo de caixa, endividamento excessivo e a necessidade de vender ativos apenas para cobrir despesas imediatas. Essa gestão, com foco em planejamento e profissionalismo, busca não apenas resultados dentro de campo, mas também a construção de um clube que seja capaz de se manter competitivo sem comprometer sua saúde financeira. Falando em contratações, uma das possibilidades que mais chamou a atenção envolve o venezuelano Savarino, jogador do Botafogo. O Corinthians demonstrou interesse, mas o negócio
É complexo porque o clube carioca estaria pedindo em troca 2 jogadores titulares, Gustavo Henrique e Ranielli. A negociação, portanto, exige ponderação, pois o Corinthians precisaria avaliar se abrir mão de 2 atletas com identificação com a torcida e desempenho de destaque não prejudicaria o elenco. Surgiu também a possibilidade de incluir Félix Torres na negociação, um jogador de seleção que, apesar de não ter se destacado no Corinthians, tem valor de mercado e pode ser utilizado como moeda de troca. Essas movimentações mostram a importância de equilibrar qualidade técnica, características do elenco e situação financeira, buscando soluções que não comprometam a competitividade do time, além das movimentações individuais. É importante olhar para o calendário e a carga de jogos. Em 2025, o Corinthians foi uma das 5 equipes que mais atuaram no mundo, disputando 74 partidas oficiais, ficando atrás apenas de Bahia, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. A maior parte desses jogos veio do Campeonato Brasileiro, com suas 38 rodadas, e do Paulistão, da Copa do Brasil e das competições sul-americanas, incluindo a pré-Libertadores e a fase de grupos da Sul-Americana. Esse ritmo intenso mostra a força do elenco e a capacidade de competir em múltiplas frentes, mas também aponta para a necessidade de planejamento e gestão cuidadosa para que a equipe consiga manter desempenho elevado ao longo do ano. O que se espera para 2026 é ainda mais desafiador. O Corinthians terá pela frente o Paulistão, a Supercopa do Brasil, o Brasileirão, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, totalizando 55 compromissos confirmados. Esse calendário reforça a importância de reforços estratégicos, gestão de atletas e cuidados com o desgaste físico. O técnico Dorival Júnior terá o desafio de administrar o elenco, buscar equilíbrio entre rodízio e competitividade e garantir que os jogadores-chave estejam preparados para os momentos decisivos de cada competição. A pressão sobre o clube é grande, mas as bases estão sendo construídas para que o Corinthians possa entrar em campo com segurança, planejamento e ambição de títulos. Contando com o apoio incondicional da torcida, que sempre se faz presente nos 90 minutos, incentivando, vibrando e cobrando quando necessário. Com todas essas movimentações, reforços, planejamento e perspectiva de alta competitividade, o Corinthians se prepara para iniciar 2026 com energia renovada, buscando equilíbrio entre estabilidade financeira, reforço do elenco e desempenho dentro de campo. O torcedor pode esperar um clube mais estruturado, com decisões estratégicas, atenção ao fluxo de caixa e foco em manter os atletas motivados e competitivos, sempre respeitando a história grandiosa e a tradição que fazem do Corinthians um dos maiores clubes do Brasil. A chegada de Marcelo Paz, os acertos com Michael, o interesse em Savarino e as negociações estratégicas demonstram que o clube está disposto a se organizar de forma responsável, mas sem abrir mão de sonhar com títulos e protagonismo em todas as competições que disputará no próximo ano. A expectativa é de planejamento, trabalho intenso e resultados que tragam alegria à fiel torcida. Mantendo o espírito competitivo e o amor pelo Corinthians sempre em evidência, com o clube pronto para enfrentar os desafios de um calendário longo e repleto de decisões importantes. E a preparação para 2026 não para por aí. O Corinthians tem pela frente uma temporada intensa e desafiadora
E tudo indica que o planejamento da diretoria, agora com Marcelo Paes à frente, será essencial para que o clube consiga manter competitividade em todas as frentes. O trabalho de gestão vai muito além de trazer reforços pontuais. Envolve também o cuidado com o elenco atual, a manutenção do equilíbrio financeiro e a tomada de decisões estratégicas para não repetir os erros do passado. A pressão é enorme, especialmente depois de um ano como 2025, em que o clube conquistou 2 títulos e ainda conseguiu se manter entre as equipes que mais atuaram no mundo. Mas é justamente nesses momentos que se define a capacidade de gestão de um clube grande como o Corinthians. Falando sobre o elenco, o time comandado por Dorival Júnior precisará lidar com a demanda física de 55 partidas ao longo do ano. O Paulistão, com suas 8 datas de fase de classificação, a Supercopa do Brasil, a qual será decidida em uma única final, o Brasileirão, com 38 rodadas, a Libertadores, com 6 partidas na fase de grupos, e a Copa do Brasil, que terá ida e volta na 5ª fase, formam um calendário pesado que exige um planejamento minucioso. O técnico terá que dosar esforços, fazer rodízio inteligente e ainda manter o entrosamento e a competitividade do grupo. Jogadores como Michael, que teve um ano de retomada impressionante, serão fundamentais, mas também será preciso contar com aqueles atletas que ainda precisam se provar e que têm fome de mostrar serviço. Esse equilíbrio entre experiência, protagonismo e juventude será o segredo para suportar a maratona de jogos sem perder o nível de desempenho. No que diz respeito a reforços, o interesse no venezuelano Savarino ainda é um assunto delicado. O jogador do Botafogo chama a atenção pela qualidade técnica e versatilidade, podendo atuar em diversas posições ofensivas e trazendo velocidade e criatividade para o time. Porém, a negociação não é simples, principalmente porque o Botafogo pede jogadores importantes em troca, como Gustavo Henrique e Ranielli, que terminaram o ano em alta, com desempenho consistente e identificação com a torcida. Além disso, a possibilidade de incluir Félix Torres na negociação surge como alternativa, já que ele é titular de seleção e tem valor no mercado. Mas não conseguiu se firmar totalmente no Corinthians. Cada movimento precisa ser calculado com cuidado, pois abrir mão de titulares sem reposição à altura pode comprometer o desempenho do time nas competições mais importantes do ano. A gestão financeira do clube também terá papel central nesse processo. O Corinthians, historicamente, enfrentou dificuldades com endividamento, transfer bans e negociações de última hora para equilibrar o caixa. Agora, com Marcelo Paes, o objetivo é criar um modelo sustentável, com planejamento financeiro sólido e decisões estratégicas que permitam investir em reforços de qualidade sem comprometer a estabilidade do clube. Isso inclui análise criteriosa de contratos, negociações inteligentes e aproveitamento máximo do elenco atual, buscando alternativas de mercado que tragam competitividade sem exageros. A ideia é que o Corinthians consiga estruturar o clube de forma responsável e transparente, mantendo o foco no resultado esportivo e na saúde financeira. O fator motivacional também não pode ser subestimado. A torcida corintiana é apaixonada, participativa e sempre exige resultados dentro de campo. Manter o grupo motivado, com jogadores engajados e conectados com a história do clube, será fundamental. Dorival Júnior terá que equilibrar o desempenho individual e coletivo, respeitando a força do grupo e valorizando atletas que podem ser decisivos em momentos-chave.
É um desafio que exige experiência, inteligência e sensibilidade, porque o futebol é imprevisível e a pressão da Fiel sempre se faz presente, cobrando entrega e comprometimento. Além disso, o Corinthians terá que lidar com a concorrência intensa no cenário nacional e internacional. Clubes como Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Bahia também apresentam elencos fortes e disputam diversas competições, o que torna cada partida decisiva. A diferença, muitas vezes, está nos detalhes, na gestão de elenco, na preparação física e psicológica dos jogadores, além da capacidade de manter consistência ao longo de uma temporada cheia de jogos. Cada decisão tomada pelo clube, seja na contratação de reforços, na manutenção de atletas-chave ou na escolha de estratégias para rodízio, terá impacto direto nos resultados finais. O planejamento de Marcelo Paz se mostra promissor, pois ele trouxe um conceito de gestão mais profissional, organizado e transparente, o que é essencial para colocar o Corinthians nos eixos depois de anos de dificuldades financeiras e administrativas. A ideia é criar um clube competitivo, sustentável e com projetos de longo prazo, algo que até então faltava para que o Timão pudesse se consolidar como um protagonista constante nas competições nacionais e continentais. A expectativa é que cada passo seja cuidadosamente planejado, minimizando riscos e maximizando oportunidades, sem deixar que a pressão imediata comprometa o futuro do clube. Voltando ao elenco, é preciso lembrar que a temporada de 2025 mostrou a força do Corinthians em várias frentes. Michael, com seu desempenho renovado, foi peça-chave. E outros atletas mostraram capacidade de suportar uma carga intensa de jogos, participando de Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e competições sul-americanas. Para o próximo ano, manter esse nível será fundamental, mas também será necessário reforçar posições estratégicas, sem comprometer o equilíbrio do grupo. O planejamento de contratações, seja com Savarino ou outros nomes, deverá levar em conta não apenas qualidade técnica, mas também adaptação ao estilo de jogo do clube e características do elenco, buscando complementaridade e competitividade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, um possível terremoto no futebol carioca vem agitando os bastidores. O Corinthians estaria prestes a fechar um contrato de 2 anos com o atacante Vegetti, ex-jogador do Vasco. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já provoca comentários acalorados entre torcedores e analistas, levantando questionamentos sobre a lealdade e os rumos do atleta. Vegetti, que vinha se destacando no Vasco, seria visto como peça-chave para reforçar o ataque corintiano, mas a possível transferência geraria um clima de tensão em São Januário. Nos corredores do clube carioca, a especulação já é tratada como um tema delicado. Alguns insiders apontam que a diretoria vascaína estaria surpresa e incomodada com o interesse do Corinthians, um rival histórico, e que a negociação poderia ser interpretada por parte da torcida como uma verdadeira traição. A situação ganha contornos ainda mais complexos diante do histórico do jogador, que vinha sendo tratado como aposta de longo prazo pelo Vasco e, segundo relatos, tinha boas relações dentro do elenco. Se a negociação se concretizar, Vegetti se tornaria mais um exemplo recente de atletas que transitam entre rivais com rapidez. Um movimento que sempre desperta polêmica e debates acalorados nas redes sociais.
Enquanto isso, analistas esportivos questionam se a transferência seria estratégica apenas para reforçar o time paulista ou se também teria um efeito psicológico, abalando a confiança de torcedores e companheiros de equipe no Vasco. Apesar de toda a movimentação nos bastidores, nem o Corinthians, nem o jogador se pronunciaram oficialmente, alimentando ainda mais os rumores. A torcida vascaína, por sua vez, demonstra indignação e preocupação com a possível saída de Vegetti, um atacante que vinha chamando atenção com suas atuações recentes. Em contrapartida, parte da imprensa paulista já enxerga no acordo um reforço de peso para o ataque do Corinthians, capaz de acrescentar dinamismo e eficiência na frente. Enquanto as negociações se desenrolam longe dos holofotes, o clima de expectativa só aumenta. Em tempos de rivalidade histórica e tensões dentro do futebol brasileiro, a iminente ida de Vegetti para o Corinthians é tratada como um rumor explosivo que promete esquentar discussões, dividir opiniões e, sobretudo, colocar a lealdade do atleta sob os holofotes. Se confirmado, será um capítulo inesquecível da história recente do futebol nacional, cheio de especulações e paixão torcedora. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!